Da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Meu programa Caminhos da Consciência, eu sempre procuro entrar em convergência com a sabedoria iniciática das idades, o trabalho de todos os grandes mestres que já se doaram. Nós podemos falar de Krishna, podemos falar de Buda, podemos falar de Moisés, de Cristo, Saint Germain, podemos colocar Helena Petrovna Blavatsky, mas a minha função aqui é trazer para vocês o conhecimento desse grande mestre, o baiano Henrique José de Souza, nascido em 15 de setembro de 1883, que trazia a consciência do grande mestre JHS, que representava essa alma divina, que trazia toda essa concórdia do trabalho de todos esses grandes seres, e agora aqui no Brasil nos traz a possibilidade de formarmos uma nova corte de seres especiais, pois agora, no ano de 2012, nós estamos trabalhando em comunhão com um trabalho avatárico. O que representa Avatar, querido ouvinte? Representa a comunhão do trabalho da grande lei divina realizando aqui na face da Terra. Como eu falei no programa anterior com o querido mano Roberval Lobo, um programa que você pode procurar no YouTube. Esse trabalho está como o avatar da Era de Aquário, que é esse momento presente. Você vai entender que existem duas consciências, uma consciência celeste e uma consciência terrena, porque são dois seres. A consciência celeste se chama Apavanadeva e a consciência terrena se chama Mitradeva, quando essas duas forças, a da ideação cósmica, junto com a força terrena, que representa a realização, fazem com que todos nós tenhamos condições aqui agora, no ano de 2012, principalmente no Brasil, que é a Jerusalém da Era de Aquário do novo milênio, de nós nos conectarmos a todo esse processo. E hoje eu trouxe para vocês um tema que eu aprecio muito, e que é um tema muito ligado aos hebreus, que dá para também nós darmos uma atualizada nesse conhecimento. Eu vou falar com vocês sobre Cabala. Então, o que significa o termo Cabala no seu sentido de ganho de consciência? O que representa esse trabalho angélico maravilhoso que está presente na árvore sefirotal ou na árvore da vida em relação a nós mesmos? A primeira coisa que eu gostaria que vocês compreendessem, que Cabala, no seu sentido literal, que é a sua tradução que eu mais aprecio, significa receber. Então, o que significa receber? Eu coloco esse ditado, esse aforismo da iniciação, que pode trazer para você várias reflexões. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não existe Cabala ou recebimento superior a isso. Então nós precisamos entender que todos nós trazemos aqui, nessa nossa atual reencarnação, nesse atual momento presente, nós trazemos sempre um caminho a ser percorrido através do nosso livre-arbítrio. Então, de acordo com esse despertar que está dentro de você, de todo esse seu trabalho, do que você já fez, do que você é hoje e do que você traz de condição de fazer, o que você tem? Você tem uma verdadeira cabala, que representa esse processo de iluminação e recebimento. Como nos ensinou o grande mestre JHS, no Pentateuco, que representa o Velho Testamento de Moisés, ali está presente toda a Cabala. Então vamos começar a entender o que representa a Cabala no seu sentido mais prático. Quando nós falamos desta ciência ou desse ramo do conhecimento, a Cabala, nós entramos diretamente na árvore da vida. Se você pesquisar, você que está me ouvindo agora, você entrar em qualquer parte da internet, você colocar a árvore da vida da Cabala, você vai ver um desenho, um esquema criado pelos mestres hebreus, que ali nós temos circunferências que se ligam a determinados caminhos. Você vai observar que, na verdade, nós temos 10 circunferências, que essas circunferências são consciências angélicas, e nós temos caminhos que ligam essas 10 consciências. Então vamos começar a decifrar um pouco essa parte simbólica da árvore da vida. O que seriam essas 10 circunferências? Nós chamamos na Kabbalah isso de sefirás, ou como um todo, como sefirot ou sefirot, que representam consciências angélicas. Então o que seriam essas consciências angélicas? Representam as consciências divinas,
que geram todos esses grandes seres através da sua movimentação cósmica, onde os anjos, que são consciências divinas ainda, não manifestadas no seu sentido físico e pétreo na face da Terra, através de toda essa movimentação hierárquica angélica, nós temos a nossa evolução. Então, quando a gente fala dos avataras da Era de Aquário, nós podemos dizer, eles saíram da onde? Da árvore da vida, ou da árvore dos Kumaras, a árvore que representa toda a manifestação ou geração de frutos dessas consciências. Então, quando nós começamos a entender a árvore da vida no seu sentido cabalístico maravilhoso, a gente sabe que tudo o que é gerado, tanto no seu sentido idealizador como também realizador, sai dessa árvore, que é o trabalho dos anjos. Agora, por que 10 consciências? Nós temos uma consciência de anjo em formação, que somos nós. O ser humano hoje é uma pedra bruta que está se lapidando para que ele se torne, todos nós, é a missão de todos, para que nós nos tornemos uma parte de uma força iluminada que vai fazer o ser humano hoje como um padrão desde os seus primórdios. Então nós vamos terminar a nossa hierarquia, todos nós como seres iluminados. Então nós somos anjos em formação. Isso nós chamamos na Cabala daquela sefirá mais densa, que seria o palco, que é o planeta Terra, que é onde estamos. Então ali representa o quê? O ser humano evoluindo, o ser humano aprendendo a se conectar com o seu lado divino, que é Malkut, que é o trono de Deus, aonde Deus assenta o seu trono. Nós podemos dizer que nessa consciência onde está o ser humano, está Melquisedeque sentado na frente da realidade de todas as 7 cidades de Agartha, e atrás dele nós temos o portal que liga a Shambhala. E acima desta realidade, que é o nosso planeta Terra, como uma 10ª consciência na Cabala, nós temos 9 hierarquias superiores. Daí você começa a entender a árvore da vida. Aí você fala, por que 9, Newton Schultz? 9, porque este é o número padrão, o número da perfeição, onde 9 consciências de anjos, elas trabalham e elas atuam trazendo a ideia do grande eterno para nós que estamos aqui na face da Terra. Então, antes de chegar no 10º passo, que é onde nós estamos, planeta Terra, existem 9 estágios de consciências angélicas, que é aí que é a árvore da vida, que parte da ideia de Deus, e essa realidade vai descendo por esses 9 estágios, que são hierarquias angélicas, que eu vou falar um pouco de cada uma ainda hoje no programa, até que chegue a nós. Isso que é Cabala, você aprender a receber, você aprender a compreender o que representa essa descida. Por isso que os mestres cabalistas falam que esta consciência do pensamento de Deus como uma ideia, Deus como grande eterno, como aquele que não possui forma, quando ele manda, representando o sol oculto, esta realidade do que ele realmente quer que se processe aqui, de acordo com o que realizamos, é a descida do raio flamejante. Essa descida do raio flamejante representa esses 9 estágios de consciência, que são anjos. Anjo é consciência. Quando essas 9 consciências começam a se densificar, aonde que representa o final da descida desse raio flamejante? Aqui no planeta Terra, aonde nós estamos. Aí aqui, quando essa força divina, ela se manifesta, aqui em nós, o que nós temos? Nós temos o recebimento dessa emanação divina. E como resposta, depois esse raio flamejante sobe. Ele sai do planeta Terra, ele sobe a árvore da vida novamente para que retorne a Deus. Então, na verdade, nós, seres humanos, aprendemos com a ideação do grande eterno, Deus, ou o nome que você quiser dar, e ao mesmo tempo Deus aprende com as nossas realizações. Então vamos começar a compreender esses 9 estágios. Primeira coisa, essas 9 consciências celestes, divinas, presentes na Cabala, que são as 9 hierarquias de anjos, que eu vou falar delas daqui a pouco, cada uma delas, que nós passamos por anjos, principados, virtudes, potestades, tronos, domínios. Vamos começar a compreender o que representam essas consciências de anjos. Então, quando você entende isso, você vê na árvore da vida que existe o quê? 3 pilares. O que representam esses 3 pilares que emanam da consciência mais pétrea que representa o planeta Terra? É a própria consciência do ser humano passando por esses 9 estágios. O ser humano, através do seu livre-arbítrio,
ele pode agir do lado da esquerda, ele pode agir do lado da direita ou ele pode agir no pilar central. Então nós precisamos entender que você pode destruir, você pode gerar ódio dentro de você, você pode de repente gerar uma força transformadora, você está indo para o pilar da esquerda. Você pode também, através das experiências que você passa na face da Terra, você pode idealizar, você pode criar, você pode amar. Então você precisa entender que quando você observa a árvore da vida dos cabalistas, você possui 2 pilares laterais. Esses 2 pilares laterais representam o seu livre-arbítrio em movimento. Mas o grande segredo de uma árvore da vida atualizada em relação à era de Aquário é não existir mais o pilar da esquerda e nem o pilar da direita, existir o que? O pilar central. Por isto este gesto, esse mudra, agora estou encostando a palma de ambas as mãos, que isso a gente tem nas orações budistas, cristãs, sempre este ato que representa o que? A junção desses 2 pilares. Daí nós temos a verdadeira Cabala. Aí que nós entramos com essa frase de JHS como um ensinamento maravilhoso, que é a verdadeira Cabala. Nem bem, nem mal, e sim a grandeza sublime da lei. Então representa o ser humano atingindo o quê? A neutralidade ativa. Então o ser humano para de só jogar as consciências para a esquerda ou para de colocar as consciências só para a direita. Ele não é mais bem nem mal. Ele entende que o que ele precisa desenvolver é conhecimento. É a parte central. E daí que surge a iluminação. Quando o ser humano ele coloca essas 2 realidades, dos pilares da árvore da vida, os laterais, o da direita e o da esquerda, no centro, seria como se fosse, que nós chamamos no ocultismo, a subida de Kundalini, ou a subida da energia densa do ser humano, que está na sua parte dos seus órgãos sexuais hoje, como força de criação e vida. Esse que é o segredo, a vida parte dali. Quando o homem e a mulher juntam essas 2 energias, através do sexo hoje, surge o princípio de vida, onde uma realidade espiritual, diríamos assim, tem a possibilidade da sua reencarnação, e aí gera a gestação, que são 9 meses o período de gestação de uma mulher. Aí você entende o porquê 9 consciências angélicas ligadas a uma 10ª, que somos nós em desenvolvimento. Então essas 9 consciências de anjos, elas se processam uma a cada mês, dentro do útero materno, para que nós, quando nós nascermos, o que ocorre? Nós temos a possibilidade de conexão com todas essas forças e todas essas hierarquias angélicas. Então vamos começar a compreender uma por uma, no seu sentido oculto, para que você saiba como que essa vida é gerada, como que tudo sai dessas consciências. Por isso que a árvore da vida é fenomenal nisto. Então vamos partir da primeira consciência, chegando até a 10ª, que somos nós. Então antes de Deus se cristalizar, podemos dizer assim, apesar de ser a mais sutil, que é o primeiro limite angélico, Deus parte do sol oculto como um pensamento, uma ideia. Os cabalistas chamam isso de Ein Sof Or, ou o espaço sem limites, ou o oceano sem praias, ou Deus como mentalismo. Então, quando ele traz essa possibilidade de evolução, ele se manifesta na primeira Sefirá. A primeira Sefirá se chama Keter, que é a mais sutil, é a coroa de Deus. Keter, nós temos a hierarquia dos serafins. O que são os serafins? Os serafins representam aqueles seres que trazem toda a potencialidade do amor e do rigor dentro de si. Ou seja, Deus manda o ditame. Quando chega na hierarquia dos serafins, onde existe a coroa de Deus ou Keter, que é o primeiro passo, o mais sutil, que representa a primeira densificação da ideia de Deus, ali nós temos todo o princípio do que será uma severidade ou o que será, de repente, uma força de construção amorosa. Então seria um princípio andrógeno evolutivo. Então um serafim, ele traz toda essa possibilidade de poder construir ou destruir. Então o serafim, quando ele recebe essa ideia como coroa de Deus ou como Keter, ele emana esta força ou esse pulso gerado por Deus para a hierarquia dos querubins, onde nós temos
Hokmah, ou a sabedoria divina. E os querubins que recebem como segundo passo, de 9 até chegar no 10º, que somos nós como humanos, eles representam o quê? A harmonia universal. Então os querubins, eles harmonizam todos os valores que vieram como ditame de Deus dos serafins. Então há uma hierarquia harmonizadora. Então, independente de vir como severidade, ou independente de vir com uma realidade de construção amorosa, o querubim, o que ele faz? Ele pega esta força e ele transforma esta realidade numa força harmônica. É aí que começa o princípio de vida. Não existe nem a vida, existe só a ideia ainda nos querubins. Aí eles, como segundo passo, mandam essa consciência para o terceiro passo. O terceiro passo nós chamamos na árvore da vida ou na cabala de Binah, que é a compreensão divina. Em Binah, onde nós temos a compreensão divina, nós entramos em influência com a hierarquia dos tronos. Os tronos representam o que nós chamamos de vida universal. É isso que a ciência tanto quer chegar, através de divisão da matéria, através da projeção de consciências para entender o que é Deus aqui no plano físico. Isso sai dessa terceira hierarquia, a hierarquia dos tronos. É onde surge o princípio de vida, o princípio que vai trazer para nós o que nós chamamos hoje de vida, de viver, de estar vivo, de experienciar, de evoluir, de utilizar o livre-arbítrio. Vejam a importância desse terceiro passo através da hierarquia dos tronos. Aí, quando já existe a vida, a hierarquia dos tronos mandam para o quarto passo. O quarto passo representa os domínios ou as dominações, onde nós temos uma sefirá que se chama Hesed, ou a misericórdia divina. Então, quando nós chegamos nas dominações, o que as dominações fazem com esse princípio de vida que veio da hierarquia dos tronos? Elas criam os sistemas evolucionais. Os sistemas evolucionais nós podemos colocar influência com os dias da criação. Hoje, então, a hierarquia dos domínios ou dominações, eles estão emanando já uma vibração que vai construir o quinto dia da criação. Pois nós já passamos pelo primeiro dia, que fez o mineral, o segundo dia que fez o vegetal, que é o mineral em movimento e evoluindo mais forte e contundente, o terceiro dia da criação, que é o animal, que representa o vegetal em movimento, e por fim nós, seres humanos, que somos o quarto dia da criação, aglutinando todas essas experiências anteriores. O mineral em nós, que representa a hierarquia das dominações, representa os nossos ossos, representa os nossos dentes, as nossas unhas. O nosso sistema vegetativo representa o segundo dia da criação. O nosso sangue, que circula como vida dentro de nós, animando todas as nossas realidades, é o terceiro dia da criação. E agora o quarto dia da criação, o ser humano, é o desenvolvimento da consciência. Tudo isso sai da hierarquia das dominações, onde nós temos Hesed. Aí, esse sistema de evolucional, ele precisa o quê? O sistema de evolução, ele precisa de um corpo. E como que ele é criado e feito? As dominações emanam as suas vibrações para as potestades ou potências. Aí, na Cabala ou na árvore da vida, esse quinto passo, já estamos no quinto passo, representa o que nós chamamos de Geburah, ou a severidade de Deus, ou o rigor de Deus. E o que a hierarquia das potestades ou potências, o que fazem? Eles criam a realidade dos sistemas planetários ou os astros. Então hoje, quando você olha para o céu, você vê as estrelas, você vê os planetas, todo esse movimento, ou seja, o movimento de translação dos planetas ao redor do Sol, o carrossel de estrelas fixas, toda essa realidade do mundo físico representa o quê? A força das potestades em ação. Então, eles que criam já esta realidade como quinto passo do que observamos. Agora vejam que lindo esse sexto passo. A hierarquia das potestades emanam para o sexto passo, que é a hierarquia das virtudes, onde nós temos a Sefirá Tiferet, que representa a beleza de Deus. E o que faz a hierarquia das virtudes, recebendo a força do movimento dos astros? Eles criam todo o universo da forma, aqui no planeta Terra, onde nós estamos. Então, quando você vê no útero materno,
o ser humano começando a se desenvolver, que é a beleza de Deus, ou Tifaret, representa a hierarquia das virtudes, dando forma para o que vai ser o ser humano. Esse corpo físico, tudo que você observa ao seu redor agora, a cadeira, o carro onde você está, as pessoas que estão próximas a vocês, tudo isto é criado por essa hierarquia angélica. Então você começa a entender nesse universo manifestado que sempre existe uma inteligência angélica por detrás de tudo. E toda essa consciência ela vai achar no 10º passo, que eu chego daqui a pouco, que é Melquisedeque em Malkuth, onde nós estamos. Então depois que a hierarquia das virtudes geram toda essa realidade da forma, isto vai para a hierarquia dos principados como o 7º passo. Agora nós falamos dos principados, que está ligado à realidade de Netzach, que é a vitória de Deus. Então vejam esse 7º passo na Cabala, que representa a hierarquia das virtudes, gerando todo o universo com forma, manda para a hierarquia dos principados, que essas formas devem passar o quê? Experiências evolutivas. Então nós começamos a ter já o quê? A realidade do karma. Tudo que está ligado, tudo que existe no universo manifestado tem um trabalho evolutivo a fazer. E karma, para mim, na sua tradução mais direta e mais perfeita, representa o quê? Trabalho. Então hoje você vê um mineral que tomou uma forma nas virtudes, a hierarquia dos principados faz com que esse mineral tenha o quê? Uma evolução a ser feita. Um vegetal que nasce, cresce, morre, gera frutos, ele também tem um trabalho, ele tem um karma. Um animal entrando numa experiência coletiva, o que ele tem? Um karma. Cada ser humano tem um karma individual e coletivo. Então tudo isso representa o quê? A realidade da hierarquia dos principados em Netzach como 7º passo. Veja como nós já estamos chegando em nós. E tudo isso partiu de uma ideia que nós chamamos de Ein Sof Or, na Cabala, um pensamento divino. Aí esta força, quando ela continua se manifestando, o que ocorre? Ela vai para o 8º passo. Esse 8º passo nós chamamos de Hod. Hod é o esplendor divino, onde nós temos a hierarquia ligada à força dos arcanjos. O que os arcanjos fazem? Os arcanjos colocam os destinos dos povos e das nações. Então aí você, com o seu karma individual ou coletivo, principalmente, você tem um lugar para reencarnar. Então nenhuma pedra se forma, nenhum vegetal se forma, nenhum animal toma forma e vive e experiencia, ou mesmo um ser humano, se não tem um lugar exato para nascer. Por isso que Buda nos ensinava. Você tem que primeiro aprender a honrar o lugar onde você está, para depois você pensar em ser um ser cósmico. E por fim, depois que nós saímos da realidade dos arcanos, chegamos na realidade mais próxima a nós, que é o 9º passo, onde nós entramos na hierarquia dos anjos e Yesods, que representa o alicerce divino. Os anjos, eles cuidam dos reinos manifestados, para que nenhum seja extinto, se ele ainda tem experiências a serem passadas. Então, o sentido real do anjo da guarda reside em Yesod como alicerce de Deus. E, por fim, chegamos ao nosso planeta Terra, onde nós temos Malkuth, ou podemos dizer assim, onde Deus se assenta como trono. Então, vocês pegaram, através da movimentação angélica ou da movimentação divina, uma verdadeira cabala ensinada por Saint Yves Alvedre, ensinada por JHS, ensinada por todos os grandes seres que estudaram a cabala, por Moisés, por todos os grandes mestres hebreus, no seu sentido verdadeiro. Então consciências como anjos, como forças que devem ser conectadas dentro de nós, que todos nós, através desses 9 passos da árvore da vida, recebemos esse pulso cósmico de Deus para estarmos aqui presentes em comunhão com toda essa força, em conjunção com o Rei do Mundo e a sua evolução. Queridos ouvintes, se vocês gostaram, apreciaram essa ideia, você pode mandar para mim um e-mail agora, Newton Schultz, e eu respondo para você, trazendo uma possibilidade de você entrar na Sociedade Brasileira de Obiose, onde todos esses preceitos da iniciação podem ser passados para você. O meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Eu recebo e-mails de toda a parte do planeta, brasileiros que estão desgarrados, brincadeira o termo, mas que querem se conectar a essa consciência de JHS que se manifestou aqui no Brasil, que é onde nós temos a pátria do Avatar da Era de Aquário e a Jerusalém desse novo processo evolutivo. Queridos ouvintes,
Agradeço de mente e coração você que me acompanhou. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. A gente se vê por aí. Até o próximo sábado.